Graça e paz, amada Igreja de Cristo. Deus tem nos concedido essa nova oportunidade nessa noite de cultuar a Deus no culto de hoje. Quero agradecer você que está conosco nessa noite, esteve conosco na manhã, mas está aqui. Você que não pôde estar de manhã conosco, mas está aqui agora. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Como nós sempre falamos e sempre expressamos ao iniciar o nosso culto, que é uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo através deste canal. Cultuar a Deus é uma oportunidade que o cristão tem de adorá-lo, de glorificá-lo por todos os seus feitos e atos e tudo aquilo que Ele tem feito e realizado em nossas vidas. Irmãos, neste momento, neste culto, nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo que Ele fale conosco mais uma vez através dos louvores, da mensagem, da leitura da palavra de Deus, para que Ele confirme dia após dia a sua vontade em nossas vidas. Como é bom, irmãos, servir e adorar este Deus, um Deus que cuida, um Deus presente, um Deus que está ouvindo as nossas orações. Amém? Vamos orar ao nosso Deus e dar início ao nosso culto desta noite. Deus Pai, Deus querido, amado Senhor, obrigado por esta grande e maravilhosa oportunidade de cultuar a Ti neste culto. Ó Deus, que nessa noite nós possamos colocar as nossas vidas diante de Ti, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Cultuar é um privilégio que o cristão tem de adorar, de glorificar ao Senhor, de reservar um momento da sua vida onde o que importa neste momento é aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. O que importa agora não era a nossa vontade, o que importa agora não era as situações em que enfrentamos, o que importa agora é que nós te servimos, o que importa agora é que nós reservamos este momento para cultuar, para aprender da Tua palavra, para louvar o Seu nome, para Te engrandecer, para Te glorificar, para Te exaltar, para buscar o Senhor em nossas vidas. Ó Pai, obrigado por esta grande e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. Deus, como o Senhor tem sido fiel, como o Senhor tem sido maravilhoso, o quanto o Senhor tem falado conosco. Deus, obrigado por tudo. Nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos estar fazendo um momento de louvor ao nosso Deus e vamos dar logo após o louvor continuidade ao nosso culto, lendo a palavra de Deus, e que nós possamos estar sempre em sintonia, irmãos, com a vontade de Deus, estar sempre unidos por esta maravilhosa graça que Deus nos concede. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Irmãos, queremos convidá-los agora para essa oração, declarando que o Senhor é grande e Ele é poderoso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegrias de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos
nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Queridos, vamos agora ler a palavra de Deus após esse momento de louvor. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, por gentileza, acessar a palavra de Deus na carta do apóstolo a Tito. Você que tem aí a sua Bíblia em mãos, possa abrir conosco a carta do apóstolo Paulo a Tito. Tito fica depois de Timóteo e antes de Filemon. Que Deus possa falar ao seu coração através desse texto. Nós vamos ler o capítulo 3 desta carta, do versículo de 1 a 8, para que possamos aprender um pouco do que Paulo fala a este homem, que então foi seu discípulo Tito, a maneira de agir dos cristãos. É isso que ele vai falar no capítulo 3, você também pode ler depois até o versículo 15, né, que vai falar sobre esses ensinamentos, mas nós vamos nessa palavra introdutória apenas até o versículo 8. Considerando aí que você já tem encontrado a palavra de Deus, vamos ler o que o apóstolo Paulo está falando a Tito. Diz assim: recomende aos irmãos que rejeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e que sejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódios deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebemos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, vale destacar, nesse pequeno momento introdutório,
ainda não é a mensagem, de que às vezes nós esquecemos como nós éramos, como eram as nossas ações, como vivíamos antes de sermos impactados com a graça de Deus, antes de sermos antes de conhecermos esse amor de Deus. Nós éramos falsos, nós éramos mal educados, nós odiávamos, nós vivíamos em meio das pessoas, né? Nós tínhamos inveja, nós éramos, irmãos, pessoas das piores espécies. Por quê? Porque nós éramos conduzidos pelos nossos desejos, pelos nossos pecados. Mas às vezes nós esquecemos, como aqui vai dizer no versículo 6, Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e fez para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebemos a vida eterna. E é isso que às vezes nós esquecemos o que Deus está fazendo. Às vezes nós esquecemos que Deus fez isso porque nós éramos coisas, né? A gente não fazia nada de bom. O fato de Deus ter olhado para mim e para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. E é a graça de Deus que nos chama através do seu Espírito Santo, ou seja, através da generosidade de Deus, que hoje nós vivemos uma vida nova. E aí nós temos a dificuldade de compreender a ação do outro, da pessoa que não tem Cristo. Ou da pessoa que está em desenvolvimento da sua vida espiritual, né? De deixar alguns costumes, alguns fatos, alguns gestos. Irmãos, nós estamos aqui por causa da graça de Deus. O pastor Jovelino não era um bonzinho, maravilhoso, apesar que algumas pessoas dizem que quando era criança era uma pessoa boa. Quando criança, né? Quando eu falo com a minha esposa, quando alguém elogia, era quando criança, meu amor. Depois que eu peguei a fase do conhecimento, digamos assim, de ação, e só Cristo na minha vida. Graças a Deus, que também, voltado por bons ensinamentos, eu optava pelo bem, mas levado pela vontade do desejo da carne, então o mal é que nós acabamos fazendo, como Paulo vai dizer. Então é bom olhar para esse ensinamento de Tito a Paulo, de que Paulo vai falar a Tito, porque às vezes nós esquecemos disso. E às vezes olhamos para as pessoas do mundo com um olhar diferente e esquecemos que aquelas pessoas estão num lugar que nós já estivemos. Estão em caminhos que nós trilhamos, caminhos que nós defendíamos, caminhos que nós desejávamos todos os dias. E aí esquecemos que hoje nós, alcançados pela graça, mudamos a nossa forma de pensar e de agir. Por isso tome cuidado. Ore pelaquela pessoa que está naquele caminho errado, para que ela também tenha um encontro com Cristo como você teve. Mas você não é diferente dela. Ela merece a graça tanto quanto você. E é isso que nós vamos falar na mensagem de hoje. Amém? Então, que possamos ter as nossas ações como cristãos para termos compaixão daquele que ainda não teve um encontro com Jesus. Amém? Vamos estar louvando a Deus mais uma vez e logo após voltaremos para o nosso momento de oração e da mensagem de hoje. Vamos louvar ao nosso Deus. Descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Me conheces bem,
Sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração. Tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração. Tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém, Senhor. Amém. Queridos, depois desse momento de louvor, de adoração ao nosso Deus, vamos falar com Deus, vamos orar para que Deus possa manifestar sempre o seu amor, a sua graça em nossas vidas, como Ele tem feito. E neste momento nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado, por tudo que Ele é em nossas vidas. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, está no controle das nossas vidas. E que possamos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Cristo, possamos estar fazendo sempre a sua vontade. Você, eu creio que tem buscado isso, o pastor Jovelino busca isso, e nós devemos buscar a Deus para que Deus venha nos centralizar, para que a gente possa jamais se desviar da vontade dEle, cumprir o seu desejo, os seus projetos em nossas vidas, orando por esse final de ano, irmãos, que já está aí chegando ao final do ano. 2020 tem sido um ano desafiador, Deus tem nos permitido vencer diante de tantos desafios, de tantas situações, e que possamos
pedir a misericórdia de Deus todos os dias para que possamos viver os desafios que também nos esperam nesse próximo ano. Vamos orar. Amado Deus, excelso querido Pai, Deus glorioso, poderoso, maravilhoso. Senhor, essa oportunidade diante de Ti nós temos que agradecer. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito, realizado, manifestado em nossas vidas. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido presente. E que possamos ter, ó Deus, uma atitude de confiança, de confiar no Senhor plenamente, confiar no Senhor a nossa vida, a nossa necessidade, as nossas petições, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, esteja falando aos nossos corações todos os dias, como nós aprendemos a Tua palavra, ó Deus. Antes éramos pessoas horríveis, invejosas, viviam no meio do erro, a nossa carne prevalecia, a nossa vontade é que era sempre estava em primeiro lugar. Nunca queremos saber o que o Senhor tinha para nós, não queríamos saber dos seus feitos, dos seus planos, dos seus projetos, mas o Senhor, com um amor generoso, o Senhor cuidou de cada um de nós. O Senhor nos deu a oportunidade de conhecermos ao Senhor, de conhecermos a Tua palavra, de conhecermos a Ti, porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso. Pai, nos mostre também, possamos manifestar também na vida das pessoas a Tua graça, levando a Tua mensagem, a Tua palavra. Deus, que possamos perceber o quanto nós somos dependentes dessa graça que é manifestada através da pessoa de Cristo em nossas vidas. Senhor, que possamos lançar essa mensagem, essa semente, às pessoas que ainda não conhecem. Obrigado por estarmos vencendo essa pandemia. Obrigado pelo ano que está chegando ao final. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas neste ano. Que os próximos desafios que virão no amanhã, possamos estar confiantes em Ti, colocando a Sua vontade em primeiro lugar, para que possamos cumprir o Seu desejo, os Seus propósitos em nossas vidas. Nós pedimos essas bênçãos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar, irmãos, então, passando para o nosso momento da mensagem de hoje. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia conosco mais uma vez. Agora nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Você que tem a sua Bíblia aí, por gentileza, abra conosco a palavra de Deus, aonde nós vamos usar esse texto como base, será a base da nossa mensagem de hoje, a partir do versículo 39 do Evangelho de Lucas até o versículo 44. Evangelho de Lucas, no capítulo 23, do versículo 39 até o versículo 43, até o 43 somente, tá bom, irmãos? Repetindo, o Evangelho de Lucas, capítulo 23, do versículo de 39 a 43. Diz assim o texto para nós: um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro respondeu, dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier com o rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra neste momento. Irmãos, eu queria
chamar a sua atenção no culto desta noite, na mensagem de hoje, para sobre um assunto que às vezes nós esquecemos, ou às vezes quando nós recebemos, nós ficamos felizes, mas quando é o outro que deveria receber ou que precisa receber, nós não agimos com o mesmo empenho como deveríamos. Aqui nós sabemos muito bem sobre a crucificação de Cristo. Cristo foi condenado à morte injustamente, mas cumprindo a palavra das profecias, que ele seria como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Agora Cristo condenado à morte, mesmo depois de Pilatos tentar mudar a sentença, quando levou a multidão a escolher Barrabás ou Jesus, e a multidão levado pelos líderes, pelos chefes dos sacerdotes, a escolher Barrabás e Jesus ser condenado, Pilatos lava a sua mão. E nesse momento Jesus é condenado à morte, à crucificação, porque era o ato de punição usado pelo Império Romano. A crucificação não era própria dos romanos, ela é bem antiga, já falei com os irmãos. Outros impérios, outros povos, outros reinos também já utilizaram desta mesma prática de condenação dos seus criminosos. E neste momento Jesus é condenado à morte. Sobre a sua cabeça estava a sua condenação, por eles dizer rei dos judeus. Mas um fato interessante, que quando nós olhamos para esse momento da cruz, para o momento da crucificação de Cristo, esse fato relatado não somente por Lucas, mas também por Mateus, por Marcos e por João, é o momento em que eu e você encontramos Jesus sendo crucificado entre dois criminosos, um à sua direita, o outro à sua esquerda. E neste momento eu queria falar com os irmãos sobre a graça que alcança a todos. Quando nós falamos de graça, nós podemos olhar para a palavra de Tim Gonçalves, que diz assim: na lei tudo tem um preço, na graça tudo já foi pago. E é isso que às vezes nós esquecemos. A lei, que então era feita sobre ordenanças, tudo tinha um preço, tudo tinha que ser sacrifício, tudo você tinha que sacrificar alguma coisa. Mas na graça não tem mais dívida. Tudo já foi pago. A dívida já foi paga. Quando eu olho para Agostinho, que vai dizer: a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna aptos a receber. Ou seja, eu e você nunca tivemos aptos a serem salvos. E nem ninguém estará. Porque nós somos pecadores, porque todos pecaram e destituídos estavam da graça de Deus. E neste momento, às vezes, nós não conseguimos compreender como a graça salvadora alcança as pessoas. Mas em que nós devemos ter a preocupação de que por que a graça me alcança eu sendo o pecador? E quando eu olho para esse momento, essa cena da crucificação, a primeira coisa que eu vejo é um homem diante da graça de Deus. No versículo 39, que você acabou de ler comigo, vai dizer assim, que você acabou de... Um dos criminosos que estavam crucificados, ali insultava Jesus. Muitos não conhecem a Cristo. Nós, quando não conhecemos a Cristo, talvez nós não compreendemos o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele está fazendo. Também levados, às vezes, pela mesma atitude desse criminoso, muitos perguntam, ou muitos perguntariam, perdão: você não é o Cristo? Salva-te a si mesmo, como está em outras traduções, salva-se a si mesmo e a nós também. A revolta desse homem me chama a atenção, já que ela também está presente em muitos corações.
até mesmo no meu e no seu, já tivemos essa mesma atitude. Ele não é diferente de nós. Ele apenas não conhecia o Cristo que dá salvação. Eu estava observando a vida a atitude deste homem. Muitas atitudes que muitas das vezes muitas pessoas têm. Não sabemos o que levou ele a se tornar um criminoso, qual foi a sua história, mas ele estava diante daqueles que todos chamavam de o Messias ou Deus. E olhar Jesus sendo morto, crucificado como ele, fez ele duvidar de Jesus. E quantos nós não duvidamos de Jesus? Eu lembro de como eu já disse para os irmãos várias vezes sobre o meu testemunho, eu não acreditava em Cristo. Eu não acreditava em Jesus. E isso não me faz diferente deste homem, de olhar para Jesus e ver o que ele fez. Muitos não compreendem a salvação, porque a salvação, ela é mesmo incompreensível. Como nós vamos compreender este amor, esta graça que Cristo, insistentemente, quando eu digo não, quando eu rejeito, Ele ainda continua insistindo pela minha, pela sua e pela nossa salvação. A atitude deste homem, muitas das vezes, é a atitude de muitas pessoas que ainda não conheceram o Cristo que mudou a sua vida e mudou a nossa vida. E aqui encontra-se a nossa responsabilidade diante do mundo, que diante das pessoas é muito grande. Nessa semana, no último dia 28, não sei se você conhece a história da Silvia Regina. Ela foi conhecida como a ex-bruxa da Cracolândia. Houve até uma reportagem do Fantástico sobre ela. Sabe o que aconteceu com esta mulher? Ela concluiu a sua graduação em missões pelo Centro de Integração e Educação de Missões. Nós conhecemos muito bem o CIEM. Apesar dessa dificuldade, a cerimônia foi realizada na zona norte do Rio de Janeiro, né? Foi restrita, mas foi possível, né, tirar fotos e tudo. E você vai poder ir na internet hoje, alguns sites, no CIEM e tudo, no Facebook do CIEM, no Instagram, e ver lá a foto dessa mulher que foi transformada por Deus. A foto que foi tirada dela quando ela estava na Cracolândia, e você vê a foto dessa mulher hoje, você vê que não dá para reconhecer ou acreditar que é a mesma pessoa. E com certeza, se você ver, você também vai ser impactado. É lindo demais, irmãos, ver o que Deus fez na vida da Silvia Regina e pode fazer na vida das pessoas. Será que esse homem também não foi falta do empenho da mensagem ser pregada até ele através dos seus discípulos, através dos seus seguidores? Talvez nós tenhamos muitos criminosos como este homem crucificado com Cristo no mundo, questionando as dificuldades e o problema da sua vida por causa de ter um histórico ruim e ter uma vida difícil. E o que eu falo para vocês é que diante da graça de Deus, ele pode ser transformado. Qualquer pessoa pode ser transformada, como a Silvia Regina foi transformada, como eu fui transformada, que já disse, e repito para os irmãos, que disse que nunca botaria o meu pé dentro de uma igreja e hoje eu sou pastor, é que mostra de que qualquer pessoa pode ser transformada por Cristo. Aquela pessoa que talvez você fale, cristão não é isso, cristão é aquilo, a igreja não tem o seu propósito, que fala mal da igreja. Pode ser essa pessoa que pode ser impactada por Jesus. Pode ser essa pessoa que pode ser impactada por Cristo. Mas nossa responsabilidade diante disso não é condenar aquela pessoa, e sim pregar e anunciar para que as pessoas vejam a transformação. Porque a graça, ela impacta. Segundo ponto que eu penso com os irmãos aqui, o impacto da graça. Quando eu vou para o capítulo 40 e 41, diz assim: porém, o outro respondeu dizendo: você não teme a Deus?
você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. Aqui você vê um homem que é criminoso, como o outro que também condenou. Você não é o Messias, você não pode sequer salvar você e a nós mesmos. Agora você vê um homem que também podia ir no mesmo encontro. As palavras desse homem é verdade. Falar por que você não pensar e refletir como ele, falar, não, realmente ele tem razão. Você não é o Messias, não veio salvar todo mundo, não veio para os doentes, não veio para os imerecidos. Mas este homem, ele aqui já é impactado pela graça de Deus, ao ponto de questionar o outro amigo. Você não teme a Deus? Você não teme a Deus? Olha só, você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. Olha só, nós aqui, todos nós fomos condenados também. Ele foi, eu fui e você. Tome cuidado pelo que você está falando. Neste momento você percebe o reconhecimento diante de Cristo de um outro criminoso, enquanto um condena, o outro absorve a Cristo. E aqui a gente precisa aprender a ver que a graça precisa ser pregada. Mesmo que um não escute, o outro vai escutar. Mesmo que um não consiga contemplar a graça de Deus, o outro vai contemplar. E aqui, mesmo que um não tenha contemplado, o outro consegue contemplar. Aí ele vai dizer na 41, a nossa condenação é justa. E por isso estamos recebendo um castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Olha só, eu e você estamos recebendo a sentença, estamos sendo condenados de uma forma justa, porque nós praticamos atos horríveis, errados. Então aquele homem, você já vê o encontro do arrependimento, do reconhecimento. As pessoas, quando estão diante de Jesus, diante de Cristo, eles são impactados pela graça ao ponto de se arrependerem por aquilo que fizeram e realizaram. Foi isso que aconteceu comigo quando eu estava diante daquela paz que eu recebi, naquele momento que eu estava tendo um encontro com Jesus. Naquele momento de não levar em consideração aquilo que eu disse, aquilo que eu pensei, aquilo que eu tive como filosofia de vida. E só observar uma coisa, que a graça estava diante de mim. A oportunidade de receber aquilo que eu rejeitei estava diante de mim. A oportunidade de ir ao encontro àquilo que minha mãe pregava, daquilo que a minha mãe defendia, estava diante de mim e eu precisava de nenhuma outra forma me dobrar o meu joelho como eu fiz e aceitar a Cristo como Salvador, com o cabelo amarelo e brinco na orelha e como funkeiro. Porque a graça me impactou. E isso é que muitas das vezes nós esquecemos, porque alguns rejeitam, porque alguns condenam, porque alguns acusam. Nós não prosseguimos em pregar a mensagem. Nós não prosseguimos em pregar a palavra de Deus. E este homem, diferente do outro, ele é de fato impactado. Então não importa se você pregou hoje, algumas pessoas não quiseram te ouvir, algumas pessoas foram rudes, algumas pessoas foram com palavras totalmente contra aquilo que você simplesmente às vezes quis falar, não convencer, ou até foi duro, ou disse palavras que você não gostou. Cristo enfrentou isso no momento da sua morte. Você não é o Cristo, não é o Rei, não é isso, não é aquilo outro? Então faça alguma coisa. Jesus estava ali, sendo crucificado, sofrendo as maiores dores que um homem pode sofrer, ainda recebendo a acusação. Não somente dele, mas de toda uma multidão. Então nós precisamos entender esse impacto e esse amor cristão causado pela graça de Deus, para que não possamos desistir porque um não quer, mas tem outros que vão querer, tem outros que vão querer, que vão ser impactados. Podem não ser
mas outros serão impactados pela graça, como o outro também foi. Terceiro ponto, ele reconhece que Cristo é o Salvador. Irmãos, o mundo precisa reconhecer que Cristo é o Salvador. Mas isso só será possível quando nós assumirmos o nosso papel de mensageiros da palavra de Deus, porque com certeza as pessoas vão crer. Olha o que este homem vai dizer para Jesus no versículo 42. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Em outras traduções, então ele disse: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Agora, ele está suplicando a misericórdia de Deus. Agora, ele está indo ao encontro daquilo que ele rejeitou, mas que agora está sendo impactado. Ele agora percebe, agora assume que precisa desse Salvador. Irmãos, quando o mundo for impactado, quando as pessoas forem impactadas por Cristo, como aconteceu comigo, quanto aconteceu com você, com certeza aquelas pessoas vão desejar essa vida eterna, vão desejar o Cristo Salvador, vão desejar fazerem parte deste reino, vão almejar o reino de Deus. Como este homem também, ele se virou para Jesus e falou com ele: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Muitos dizem que ele não se arrependeu. Não importa de fato o que aconteceu com este homem. O que importa é o reconhecimento de que Jesus é rei, que Jesus é o Salvador. Irmãos, eu tenho certeza no meu coração que quando você assumir o compromisso de ser um anunciador, de ser um pregador, um mensageiro da palavra de Deus, tenho certeza no meu coração que você vai ver, que você vai enxergar, e você vai encontrar pessoas desejando esse Cristo, desejando, almejando o reino dos céus. Mas é que muitas das vezes nós esquecemos que a graça nos impactou. E nós esquecemos de impactar as pessoas com esta mesma graça. E Jesus, agora no quarto ponto que eu quero pensar com os irmãos, ele apresenta-se, como ele sempre disse aos discípulos, como ele falou e João expressou em João 14,6. Ele é o caminho. E Jesus responde no versículo 43. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. E Jesus dá a ele aquilo que ele almeja, que é a salvação. E aqui você vê que a graça, ela é para todos. Uns vão aceitar, outros vão rejeitar. Mas Jesus, ele é o único caminho. E tanto que Jesus diz: eu afirmo, em outras traduções, eu lhe garanto. Hoje, não é amanhã, não é daqui. Hoje você estará comigo no paraíso. E você pode crer, porque Jesus também disse a mim e a você que Ele é o caminho para a nossa vida. Ele é a verdade que nós precisamos. E Ele é a vida que trouxe vida a nós. Que quando estávamos numa vida destruída, como este homem criminoso, foi restaurado no seu último momento de vida, teve a oportunidade de alcançar a vida eterna.
Então você pode sim pregar para aquele que está de repente morrendo no seu último momento de vida e dizer para ele: se você aceitar Cristo como Salvador, você pode estar no paraíso hoje, você pode alcançar a graça, você pode alcançar a salvação, você pode alcançar a nova vida eterna em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos fazer, pregar e anunciar. E é isso que nós não estamos fazendo como igreja, como discípulos e como cristãos. E para concluirmos a mensagem de hoje, e repito como iniciei, a graça é para todos. Não importa o que as pessoas tenham feito, tenham escolhido, tenham realizado, Deus quer salvar todos. Porque quando eu olho para o outro e acho que ele não é merecedor, por causa daquilo que ele está fazendo ou realizando, nós não compreendemos a graça de Deus. Agora, quando nós olhamos para o próximo, porque o outro na Bíblia não é o outro, para o cristão o outro é sempre o próximo. Quando eu olho para o próximo, eu enxergo a graça de Deus que pode impactar a vida dele, pode alcançá-lo e mudá-lo. E não importa qual vida ele tem escolhido, quais sejam os atos que ele esteja realizando, ele pode ser impactado pela graça de Deus como este criminoso na cruz foi. Sem ter feito obras, sem ter realizado nada, tendo uma vida de crime, foi condenado e reconheceu que a condenação que ele recebeu era válida por aquilo que ele tinha feito e realizado. E agora, um homem que foi transformado nos últimos momentos da sua vida e teve a oportunidade que todos nós temos quando recebemos a mensagem da graça de Deus, de estar salvo em Cristo Jesus e desfrutar do reino de Deus e desfrutar da graça e desfrutar da vida eterna que Jesus preparou para nós. Amém? Vamos estar orando neste momento para que possamos reconhecer a graça de Deus em nossa vida todos os dias e, reconhecendo essa graça, sejamos também impactados para pregarmos essa mensagem, para anunciarmos essa graça que tanto as pessoas precisam. Amado Deus e querido Pai, obrigado, Deus, porque a sua graça impactou a nossa vida, porque a tua graça impactou, Deus, as nossas decisões, quando nós fomos confrontados, ó Deus, por aquilo que realizamos, pelo mal que nós escolhemos, pela vida errada que estávamos seguindo. Essa graça nos impactou mostrando que há um caminho correto, que é Jesus, que há uma verdade que nós precisamos caminhar e é uma vida que o Senhor nos deseja dar, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Ó Pai, obrigado como o Senhor transformou a vida deste criminoso nos seus últimos momentos da sua vida. O Senhor tem transformado a nossa vida. Deus, continue transformando a vida das pessoas. Que cada cristão, que cada irmão, que cada irmã possa assumir essa vontade dentro de si, esse desejo maravilhoso de impactar as vidas, levando a sua mensagem, impactar as vidas, levando a mensagem de salvação da graça de Deus. Obrigado, Deus, por essa rica e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, nessa oportunidade maravilhosa deste culto. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quando clama seu nome.
Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, que você possa ter sido abençoado com essa mensagem de hoje e que você assuma ser também uma pessoa que vai impactar as vidas com a graça de Deus, levando a mensagem de salvação, lançando a semente na vida daquelas pessoas que ainda não conhecem. Amém? Eu quero agradecer você que esteve cultuando conosco neste culto. Desejo aos irmãos e às irmãs uma semana abençoada e guardada por Jesus. Na quarta-feira nós teremos o nosso culto às 19 horas, nosso culto de oração. Você tem essa oportunidade de estar cultuando, orando conosco mais uma vez. Que Deus possa guiá-lo nesta nova jornada de mais uma semana, um final de ano, que nós estamos aí chegando. Que Deus abençoe a sua vida cada dia no decorrer do seu dia a dia. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo estejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Que toda a igreja possa dizer triunfantemente: Amém. Deus te abençoe, tenha um restante de noite abençoado e uma semana debaixo da graça de Deus.